vão ver um filme sobre o Amazonas. Um filme que vai mostrar o seu mito e a realidade atual desse estado e da capital do Amazonas. Vocês vão encontrar uma cidade totalmente diferente, onde o turismo, a beleza natural e principalmente aquilo que vocês querem, que é a simpatia e a alegria de uma nova capital, estará presente em Manaus, estará presente nesse filme Amazonas, Mito e Realidade. Eu sou o diretor-geral do Departamento de Turismo e Promoção. Mostro para vocês aquilo que é a realidade de Manaus, a realidade do Amazonas de hoje. Nossa viagem ao maior estado da União, o estado do Amazonas, principia com palavras do professor Arthur Reis. Jacques Lambert, um dos mais eminentes sociólogos franceses dos nossos dias, num livro clássico sobre os dois Brasis, pretendeu que nós éramos apenas um Brasil velho e um Brasil novo. Brasil em conflito permanente, aquele que progredia velozmente e aquele que se mantinha estático em face da dinâmica do resto do Brasil. Outro francês ilustre, Bastide, escreveu um livro sobre Brasil, país de contrastes. Eu prefiro a tese de Bastide, que me parece mais exata. Somos realmente um mundo cheio de contrastes. E por isso, ao invés de dois Brasis, eu pretendo, ou preciso e entendo que devamos dividir o Brasil em três Brasis. O Brasil veloz, desenvolvido, potencial, industrializado, capitalizado, que é o Brasil do Sul. Um segundo Brasil que está em vias de desenvolvimento, que intensifica a sua atividade, as suas realizações, recebe investimentos maciços, tem programas de trabalho e é um Brasil em fase de desenvolvimento. Esse é o Brasil do Nordeste. O terceiro é o mundo subdesenvolvido do Brasil, é a Amazônia. Todos os esforços até hoje feitos não foram suficientes para que nós, na realidade, possuamos a Amazônia. A história da integração da Amazônia ao complexo brasileiro é uma história de 300 anos apenas. Enquanto o Brasil já caminha para os seus 500 anos, a Amazônia tem apenas 300 e poucos anos de história. Começou com uma luta tremenda para vencer estrangeiros que pretendiam, já desde aqueles dias, cobiçá-la e dominá-la e possuí-la. Eram ingleses, eram franceses e eram holandeses. E dominá-la e possuí-la. Eram ingleses, eram franceses e eram holandeses. Olha o peixe que não está pegando aí. Está esperando há muito tempo? Já faz bem umas 2 horas que estou esperando. Já pegou algum? Não, sim. Não vende esse peixe onde? Manaus. Manaus? É. Não pesca aqui todo dia? Todos os anos eu pesco aqui. Agora eu pesco para todo canto. E qual é a época melhor de pescar? É sempre esse peixe de choque. Agora? É, sim. Eu vou ajeitar um pirarucu. Ele está chocando. Eu vou ajeitar ele por detrás do capim, para ele boiar perto de mim. Quando eu arpoar, eu solto a corda. Depois eu vou tirar a haste, armo a segundeira e vou segundar. Aí eu embarco o peixe, levo para Manaus, vendo no porto da praia, para ser retalhado dentro do mercado. A vida deste pescador está presa ao rio Amazonas, imenso mar de água doce, onde ele encontra tudo o que é necessário para a sua vivência do dia a dia. Comida e bebida,
trabalho e lazer. Todo de ferro, pintado de verde junto à água, ali está o velho mercado. Sua estrutura foi importada em tempos áureos da Europa. Embarcações em constante vai-vem chegam e partem, trazendo as mais variadas mercadorias, principalmente o pescado. Diariamente, dezenas de milhares de tucunarés, pirarucus, tamoatás, acarauaçus, enfim, uma infinidade de saborosas espécies. Novamente, nosso pescador. Para ele, a vida não muda, mas a redescoberta de seu estado se faz hoje em ritmo frenético. O estado do Amazonas tem pressa. Entrou definitivamente na corrida do progresso. O Amazonas de hoje não significa apenas a paisagem e a quietude que essas imagens atestam. Livra-se do passado. O governador Danilo Matos Ariosa e seus auxiliares trabalham para transformar o potencial econômico amazônico numa realidade que se traduz por uma nova dimensão de progresso na vida do Estado. Quem visita o Amazonas de hoje não pode deixar de fugir um pouco ao ritmo moderno da capital, para ver de perto as belezas da natureza que tanta fama deram ao Estado. Os recursos naturais, na realidade, são os grandes responsáveis pelo surto de progresso que ali se verifica. São as bases das grandes indústrias que irão se projetar no panorama do Estado. Esses recursos representam um potencial econômico fora do comum. Sua enorme rede de rios navegáveis, suas florestas, seus minérios, enquadrados no esquema do desenvolvimento da Amazônia, oferecem um rendimento excepcional, atraindo investidores de outros estados e do exterior. A esses fatores se aliam ainda as facilidades ofertadas pelo próprio governo do estado em linha com o planejamento nacional. A Cachoeira do Tarumã é um dos muitos pontos de atração turística dentro da caprichosa paisagem local. Graças ao novo esquema governamental, o turismo no Amazonas transforma-se em fonte de divisas. Técnicos organizam frequentemente excursões ao Amazonas. Novos hotéis estão sendo construídos. Linhas estrangeiras, aéreas e marítimas abrem rotas para Manaus. Companhias de navegação brasileiras criaram novas linhas, ligando o extremo sul do país à capital amazonense. Novamente a imensa e intrincada floresta. Sua flora é mundialmente conhecida como a mais rica. Sua fauna apresenta espécimes peculiares que, por si só, aparecem como um capítulo à parte na história da vida nas selvas amazônicas. Mas também, nesse ponto, penetrou a organização do Amazonas moderno. Hoje, pode-se pescar e caçar na grande floresta em excursões bem planejadas. Em flagrante contraste com o novo sentido desenvolvimentista do Amazonas, encontramos de vez em quando, em cidadezinhas do interior, figuras que lembram, dentro do seu primarismo, um Amazonas que já vai longe. Trabalhando sozinho na pedreira do Dr. Raul. Amarroando, cavacando e
botando dinamite, um carrego de meio caneco de porra de alho. São muitos os tipos característicos que encontramos pelo interior do Amazonas. Esta mulher vive o seu pequeno mundo, misto de realidade e de lendas. Vive das tradições de seus antepassados, uma espécie de religião local. Eu não sei nenhuma história do boto, mas porém os antigos contavam que os botos são uns bichos que quando eles se agradam de uma moça, eles saltam no posto de uma festa e vão namorar com elas. Eles, quando se apaixonam por elas, eles carregam ela e levam para o fundo do mar, para junto dos encantes, que porém os botos têm um encante, né? Então eles levam lá para junto dos encantados. E de lá ela não volta mais. Eu viajei a Santarém e vi o boto, né? Ele é um peixe muito feio, tem um bico apontado para frente. Então eu não sei como é que ele tem esse poder de encantar, né? Mas dizem que ele se transforma num rapaz bonito, elegante. A mulher moderna está integrada no ritmo do Amazonas de hoje. Aí se prepara a juta para a usinagem. É uma das indústrias do Amazonas. É uma das fontes de divisas com que conta o Estado. A juta faz parte do grande potencial amazônico, juntamente com a borracha, a madeira, os minérios. Manaus está montando a sua primeira usina siderúrgica. A indústria, o comércio, a agricultura, o turismo encontraram nova dimensão segundo o plano do atual governo. Surgem com toda a sua força no estado ativo no plano de integração nacional. Governo e povo, de mãos dadas, integram-se no mesmo ideal de progresso, canalizando a atenção dos demais estados da federação. Seguindo o rio Amazonas, vamos descobrindo um mundo diferente. Em certo ponto, deparamos com um pequeno cais, uma espécie de posto de serviço fluvial. Ele cumpre sua finalidade na tarefa de abastecimento de barcos e lanchas. Seu movimento é ininterrupto, pois é grande o tráfego no rio. Toda esta atividade demonstra o espírito de independência e pioneirismo que hoje caracterizam o estado do Amazonas. E as águas do rio levam o viajante a descobrir as grandes riquezas do estado. Em vários pontos do Amazonas, o explorador encontra em abundância calcário, ferro, metais ferro-liga, ouro. Todo este imenso território está à disposição daqueles que nele quiserem trabalhar, havendo para isso um plano de facilidades do próprio governo estadual. O mercado de Manaus aumentou grandemente o seu movimento.
Ele serve a uma população atuante, sem contar com o grande número de turistas e investidores que vêm do exterior e de outros estados brasileiros. Aí, no movimento diário, se confundem o comprador comum, o turista, o elemento indígena, o caboclo, todos trabalhando com um objetivo comum, de explorar o grande potencial do Amazonas. Mas os tipos característicos da região sempre aparecem para compor a paisagem. Essa banana que o senhor está vendo aqui vem diretamente do cuia, propriedade certa. Vem pelo motor próprio, quantia de 500, 600, 800 a 1000 caixas. Na rua não é wari, tare não é uri, care aisu não é, o are nimu, na rua o ara papa agora não tá, tare da, o ne que tá na, nihuneri, wane me wari niwa, manawara una. Agora diga em português, o senhor falou. Nós fomos tribo que foi presidido pelo tribo da Manauara e viemos fundar o nosso tribo aqui no Amazonas, chama-se Manauara Manaus. Mas este tribo só teve valor depois de muitos anos descoberto. Mas o nosso tribo é o tribo mais forte do Amazonas. Meu tipo de índio é o tipo de índio mais forte, você está vendo, não é? Nós somos um tipo de índio mais forte, nós somos um tipo de índio mais elevado, aliás, por inteligência, pelo estudo e por tudo. Mas a vida prossegue em compasso de novas conquistas na capital do estado, Manaus. Seu ritmo de progresso é acelerado, evidenciando os esforços do atual prefeito, Dr. Paulo Neri. Ele cuida, dentro de uma técnica aprimorada, de todos os setores de sua administração. Assessorado por elementos altamente capacitados, dirige o progresso